Seção 1. Da antiguidade e do merecimento. Artigo 75. A antiguidade, para efeito de promoção, será determinada pelo efetivo exercício na entrância. Parágrafo 1º. O desempate entre promotores de justiça com o mesmo tempo de exercício far-se-á segundo a classificação obtida no concurso, desde que tenham sido aprovados no mesmo certame. Parágrafo 2 graus. Ocorrendo empate na classificação por antiguidade, terá preferência sucessivamente. 1. O mais antigo na carreira do Ministério Público. 2. O mais antigo na entrância anterior. 3. O de maior tempo de serviço público estadual. 4. O de maior tempo de serviço público federal e municipal. 5. O mais idoso. Parágrafo 3º. Os membros do Ministério Público podem reclamar ao Colégio de Procuradores de Justiça sobre a sua posição na lista de antiguidade, dentro de 05 dias da publicação em Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Sergipe. Artigo 76. O merecimento também será apurado na entrância e, para sua aferição, o Conselho Superior do Ministério Público levará em consideração: 1. Presteza, rigor técnico e segurança no exercício do cargo. 2. Frequência e aproveitamento em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento. 3. Eficiência e pontualidade no desempenho de suas funções, verificada através dos dados estatísticos constantes de sistemas de tramitação judicial e extrajudicial, relatórios da Corregedoria e Coordenadoria, referências dos procuradores de justiça em inspeção permanente, elogios incertos em julgados e observações feitas em correições e visitas de inspeção. 4. O aprimoramento de sua cultura jurídica, através da participação em eventos acadêmicos, da publicação de livros, teses, estudos e artigos, bem como da obtenção de prêmios relacionados à atividade funcional. 5. Efetividade do trabalho realizado, aferível pelo cumprimento de metas do planejamento estratégico do Ministério Público, pela evolução verificada nos relatórios de acompanhamento de visitas obrigatórias por lei ou por resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, pelo comparativo de dados de bancos oficiais que coletam informações relativas à saúde, educação, segurança pública, entre outras matérias constantes das atribuições do Ministério Público, mediante requerimento do membro interessado, que apontará objetivamente os indicadores da resolutividade do trabalho realizado. 6. O cumprimento do plano estratégico do Ministério Público. 7. A regularidade e a resolutividade da atuação funcional judicial e extrajudicial. Seção 2. Da opção. Artigo 77. A elevação da entrância da comarca não acarreta a promoção do respectivo promotor de justiça, ficando-lhe assegurado o direito de perceber a diferença de subsídios. Parágrafo único. Quando promovido, o promotor de justiça de comarca cuja entrância tiver sido elevada, poderá requerer, no prazo de 5 dias, que sua promoção se efetive na promotoria de justiça onde se encontre, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público. Capítulo 5. Do reingresso. Artigo 78. O reingresso dar-se-á somente por reintegração ou reversão decorrente de revisão administrativa ou decisão judicial. Artigo 79. A reintegração importa no retorno do membro do Ministério Público ao cargo que ocupava anteriormente, restabelecidos os direitos e vantagens atingidos pelo ato demissório, observadas as seguintes normas. 1. Se o cargo estiver extinto, o reintegrado será posto em disponibilidade. 2. Se o cargo estiver preenchido, seu ocupante será conduzido ao seu cargo anterior, e 3. Se, no exame médico, precedente ao reingresso, for considerado incapaz, será aposentado com as vantagens a que teria direito se efetivada a reintegração. Artigo 80. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou, se este estiver ocupado, em cargo de entrância igual a do momento da aposentadoria. Parágrafo único. Tornar-se-á sem efeito a aposentadoria se o aposentado não comparecer à inspeção de saúde, na reversão ex officio, ou se não assumir o exercício no prazo legal. Capítulo 6. Da exoneração, demissão e aposentadoria. Artigo 81. A exoneração do membro do Ministério Público somente é concedida a pedido, ou quando não confirmada após ter concluído o estágio probatório, observado o procedimento previsto no artigo 65 e parágrafos desta lei complementar. Artigo 82. A demissão de membro vitalício do Ministério Público, por sentença judicial transitada em julgado,
deve ser precedida de ação civil proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça, autorizado pelo Colégio de Procuradores, nos seguintes casos: 1. Exercício da advocacia. 2. Reincidência em falta punida com suspensão. 3. Abandono do cargo pela interrupção injustificada do exercício das funções por mais de 30 dias consecutivos, ou 60 intercalados, no período de 12 meses. 4. Condenação definitiva por crime punido com reclusão, contra o patrimônio, costumes, administração e fé públicas e por tráfico de entorpecentes. 5. Conduta incompatível com o exercício do cargo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 desta lei. 6. Recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais, de auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Parágrafo 1º. O membro vitalício do Ministério Público também pode, por interesse público, ser posto em disponibilidade, por deliberação do Conselho Superior, assegurada ampla defesa, nos termos do artigo 37, nona, desta lei. Parágrafo 2º. O Conselho Superior do Ministério Público, a requerimento do interessado, decorridos 5 anos do termo inicial da decisão de disponibilidade, deve examinar a ocorrência da cessação do motivo de interesse público que a determinou. Artigo 83. A aposentadoria do membro do Ministério Público é concedida nos termos da Constituição Federal e leis específicas. Parágrafo 1º. Ficam assegurados aos membros do Ministério Público, relativamente à integralidade de proventos e pensões, bem como a paridade de subsídios, os direitos adquiridos nos termos da legislação constitucional em vigor. Parágrafo 2º. O tempo de contribuição federal, estadual, municipal, bem como em atividade privada ou em advocacia, anterior à nomeação, deve ser contado para efeito de aposentadoria. Artigo 84. Os proventos dos membros do Ministério Público aposentados são pagos na mesma ocasião em que o forem os subsídios dos membros do Ministério Público na ativa. Parágrafo único. O processamento e o pagamento dos proventos de que trata o caput deste artigo permanecerá no âmbito do Ministério Público do Estado de Sergipe, mediante o ressarcimento dos respectivos valores pela Previdência do Estado de Sergipe, nos termos do artigo 40 da Constituição Federal, permanecendo os demais vínculos, registros contábeis e orçamentários com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe, Sergipe Previdência, podendo, neste último caso, firmar convênio. Artigo 85. O membro do Ministério Público aposentado não perde os seus direitos e prerrogativas, salvo as incompatíveis com a sua condição de nativo. Artigo 86. A pensão por morte, devida aos dependentes de membros do Ministério Público, será reajustada na forma definida na legislação em vigência, ressalvados os direitos adquiridos nos termos da legislação constitucional em vigor.